Aleluia. Qual tipo de vinho você tem tomado? Que tipo de vinho que você tem tomado? Pergunta o teu irmão aí do teu lado aí. Não precisa responder não, só pergunta dele ou dela aí. Qual tipo de vinho você tem tomado, meu irmão, minha irmã? Aquele que embebeda, deixa bêbado, deixa aparecer a vergonha, deixa você caído. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 33 ao 39, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Que tipo de vinho você está tomando? Note aí, se eu pudesse dar um título para essa palavra, aí eu daria esse título. Disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes? Porque jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. E então naqueles dias jejuarão. Diga para o teu irmão do teu lado aí, é dia de jejuar. É tempo de jejuar. Fala aí para ele aí. Pode cutucar ele aí do teu lado aí, assim. É tempo de jejuar. Ou então chama ele e diz assim: bora jejuar. Bora fazer um propósito de jejum, de oração, de leitura da palavra, de adoração. Tirar um momento para Deus, de oração, de meditar na palavra do Senhor. Deixa eu continuar aqui. Dias virão, porém, que o esposo lhe será tirado. E então naqueles dias jejuarão. A palavra está falando aqui nesse tempo em que Jesus estava aqui na terra, em carne. Amém? Ele estava como Deus, mas ele estava em carne. E essa palavra fala do próprio Jesus. Ele é o esposo. E os amigos do esposo são os discípulos que estavam com ele naquele tempo. Mas Jesus foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus e vai voltar para vir buscar a sua noiva. Mas o noivo foi tirado. Amém? Então é tempo de jejum. É tempo de jejum, é tempo de consagração. É tempo de viver em santidade. É tempo de nós vivermos em santidade. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o coser em veste velha. Pois que romperá a nova? Que romperá a nova? E o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Essa palavra, ela se explica por ela mesma, irmãos.
em que os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, eles jejuavam, eles oravam, mas eles faziam isso, na maioria das vezes, era para se amostrar. Amém? E nós somos discípulos de Jesus, a gente não faz as coisas para se amostrar. A gente faz as coisas para a gente chegar mais perto do Senhor. Amém? Nós fazemos a obra do Senhor. Como foi falado aqui no início, no start, nós fazemos algo para o Senhor, não é para se mostrar. Por mais que a gente vai chegar um momento que eu creio que você vai estar aqui em cima. Amém, igreja? Posso ouvir um amém? Amém, porque essa não é a minha vontade, não é a vontade do pastor Miro, mas é a vontade do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Não é a vontade somente nossa, dos líderes, nossos pastores. Tá? Desde já eu quero agradecer pela vida dos nossos pastores, pastor Rosemiro, pastora Cleidiane. Eles não estão aqui hoje conosco, né? Fisicamente, mas eles estão aqui, ó. São nossos líderes. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então essa palavra, ela se explica por si mesma, irmãos. Não tem como a gente pegar a nossa vida velha e continuar vivendo ela dentro dessa vida nova com Cristo. Deixa eu falar algo aqui para nós. Eu fiz um experimento esses meses, eu não tinha falado para ninguém. Eu fiz um experimento esses meses. Um mês, pastor Eduardo, um mês, sem orar, sem jejuar, sem ler a Bíblia, sem ouvir louvor. Só aqui na igreja. Um mês. Fiz um experimento, pastora Maria, pastor Paulo, para ver como eu ia me sentir. Pensa num homem vazio. Pensa num homem sem vontade de fazer nada para Deus. Mas, como eu já tenho costume, a mente me dizia assim, vai ler a Bíblia. Como tenho o costume de orar à noite, a mente dizia assim, vai orar. Ou então na madrugada, eu acordava, 3 horas da manhã, e voltava a dormir. Irmãos, é muito ruim ficar sem falar com o Senhor. É muito ruim ficar sem a presença de Deus. É muito ruim ficar sem a comunhão com os irmãos. Amém? Não tem como, irmão, ficar sem a comunhão com vocês. Não tem como. É muito ruim. Não é de Deus. Não foi feito por Deus a falta de comunhão, as brigas. Não foi feito de Deus a falta de leitura da palavra de Deus. Isso é obra da carne. Não foi feito por Deus os jejuns, a falta de você jejuar. A falta do temor ao Senhor. Foi a primeira coisa que eu aprendi quando aceitei Jesus, aos meus 18 anos. Temor ao Senhor. O que é temor? Não é ter medo. É você saber que você está fazendo algo que vai desagradar a Deus, vai desagradar o Espírito Santo, vai desagradar o seu líder, vai desagradar a igreja do Senhor. Temor é você deixar a mentira de lado. Porque pensa no camarada que mentia, era eu. Eu mentia tanto que eu acreditava nas minhas mentiras. E mentia sem precisão. Mentia para os meus, ainda não tinha citado Jesus. Mentia para os meus pais, mentia para os meus amigos. As minhas piadas eram de mentira. Mentia para o meu patrão.
E quando aceitei Jesus foi um baque, Diogo, porque é muito difícil viver sem mentir. Não é verdade? Ou é só eu? Mas o diabo é o pai da mentira. E logo quem mente se torna seu filho. E eu não sou filho do diabo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, sou discípulo de Jesus. E em mim habita um novo espírito. Quando a palavra ela fala de vinho, irmãos, ela fala sobre o evangelho, ela fala sobre a palavra. O vinho para nós é a palavra de Deus, amém? O vinho para nós é a palavra de Deus. Por isso que o inimigo, quando a gente aceita Jesus, ele quer envergonhar a gente. E quer ensinar para nós que é normal nós andarmos sem a nossa Bíblia, pastora Maria. Não, os teus amigos, os teus colegas, o que eles vão dizer de ti? Eles vão rir de ti. Só que agora a estratégia do inimigo, ela está mudando também. Ela quer ensinar os crentes antigos a andar sem a Bíblia. Ela quer ensinar a estratégia de Satanás. Ele quer dizer para nós que a gente tem que viver sem a Bíblia. Você pode viver sem a Bíblia. Lê um versículo aqui e ali. E você já vai estar alimentado. Eu quero que a gente faça algo amanhã. Quantas vezes você come por dia? Café da manhã, almoço, merenda e janta. Você come 4 vezes ao dia. Então, toda vez que você for comer, você vai ler um versículo da Bíblia. Amanhã. Amém? E acho que é só 2. Eu ouvi algumas vozes. Vamos fazer de novo, tá bom? Apaga, edita aí. Um pastor diz, né? Edita aí para mim, né? Mas a gente tem um código aí, esse é só para a igreja. Quantas vezes você come por dia? Tem alguém que come mais? Aí levanta a mão. Quem come menos? Só 3 vezes por dia. Você come só 3 vezes. Quem come só 2 vezes? Tu está levantando a mão em todas as que eu estou dizendo? O tanto de vezes que você se alimentar amanhã, você vai fazer uma leitura da palavra. Amém? De novo, gente. Bora. Está sendo gravado. Edita de novo, Celso, por favor. Quantas vezes você come por dia? Café da manhã, almoço, merenda e janta. Eu acho que a pastora Tati não come tudo isso mais não. Só 3 também, pastora, é? Mas a senhora vai ler 4 vezes amanhã. Então, quando você for se alimentar amanhã, você vai pegar a sua Bíblia. E você vai fazer uma leitura. Quinta vez, gente. Por favor, gente. Bora, me ajude. Hoje a pregação é diferente. Eu sei que vocês queriam que eu cantasse, mas o Senhor mandou eu fazer isso aqui hoje. Amém? 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 Porque Ele quer algo para nós. Deus tem algo para nós. Deus tem algo tremendo e poderoso para nós. Para cada um de nós. Mas nós precisamos tomar um vinho novo. Chega de tomar o vinho velho. Quantas vezes você come por dia? Café da manhã, almoço, merenda e janta. E se não tem depois, mais uma merenda depois da janta. Então amanhã, toda vez que você for se alimentar, você vai fazer uma leitura da palavra. Quantos vão fazer comigo? Aleluia, aplauda o Senhor, porque só o Senhor é digno. Glória a Deus, aleluia. Ei, vamos começar pelo livro de João. Vamos começar
a leitura da palavra pelo livro de João. Amém, igreja? Você vai tirar um momento amanhã para você orar ao Senhor. Eu não sei quanto vai ser o teu tempo, se vai ser 2 minutos, se vai ser 5 minutos, se vai ser 1 minuto, se vai ser 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, eu não sei como você vai fazer. Quando eu oro, o que eu mais gosto de fazer, foi meu primeiro ministério, foi o que eu aprendi. Eu começo cantando os louvores, pego 2, 3 louvores e começo a adorar o Senhor. E ali vou me rendendo, vou abrindo meu coração para Deus, para que quando chegue no momento da oração, eu não fique sem palavras, eu esteja de coração aberto a Deus e eu possa render todas as minhas dificuldades, as minhas ansiedades, entregar para Deus. E Deus falou muito poderosamente comigo nessa semana. Desde o domingo passado, da ministração do pastor Eduardo, foi poderosa, irmãos. Foi pela manhã, né? Alguns dizem que foi por causa disso que o Brasil perdeu. Mas eles perderam porque eles eram ruins mesmo. Né? Não é verdade? O seu time não é melhor do que aquele que perdeu? Pois o meu time, Jesus, é melhor do que todo time. O nosso time, o time do Senhor é melhor do que todo time. E ele nunca perde, irmãos. Mas que passa lutas e batalhas. Então quando você for orar a Deus, você que não ora, perdeu o momento de oração, perdeu o amor pela oração por Deus, você vai fazer assim, você vai pegar o teu celular, agora você vai usar ele, e você vai pôr os louvores, ou põe na tua televisão, põe no teu som, põe no mais alto, se não der, põe no meio, se não bota no baixinho, se for apartamento, não dá para fazer muito barulho, pastor, então bota baixinho onde vai pro teu quarto, né? Para estourar o ouvido. É isso? Se não der, põe no fone de ouvido. Mas só não fica sem fazer, não. Amém? E você vai pôr louvores ali. E você vai começar a adorar com aquele louvor. Eu não quero saber se a tua voz é bonita ou não. O Senhor, a presença do Senhor, ela é real aqui nesse lugar. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: eles não vieram ouvir a voz do grupo de louvor, não. A presença do Senhor, ela veio para ouvir a tua voz. Pois é a melhor voz que tem. Quando eu comecei a cantar, a minha voz não era boa. Eu ainda não gosto dela não, irmão. Eu gosto de cantar, mas eu ainda não gosto dela não. Quem gosta são os outros irmãos. Eu não gosto de me ouvir cantando não. Eu não acho legal não. Mas se o Senhor mandou eu adorar, eu tenho que adorar. Amém? E Ele que vai agir, vai fazer. Então adore a Deus. Põe um louvor ali. E se renda. Deus quer derramar um vinho novo sobre essa igreja, irmãos. Amém, grupo de louvor? Deus quer derramar um vinho novo sobre todos nós, igreja. Você que é líder, você que é pastor e está sentado aí, Deus quer derramar um vinho novo sobre a tua vida. Você que só limpa, você que só ajuda alguém aqui na igreja do Senhor, ou que fala da palavra lá distante e ninguém te vê, Deus quer derramar um vinho novo sobre a tua vida. Deus quer derramar, como eu anotei aqui, Iaim é o vinho velho. Foi usado mais de 141 vezes no Antigo Testamento. É o nome dado em hebraico para o vinho velho, ou vinho fermentado, ou vinho que nos leva à embriaguez, que nos leva à vergonha. Iaim, em hebraico, vinho velho.
vinho que leva a gente a ficar bêbado, vinho que leva à vergonha, vinho que leva-nos a parar tudo que a gente está fazendo, seja espiritual, seja no mundo secular, seja tudo que nós fazemos. E Jesus, quando ele fala essa palavra aqui para os discípulos de João e para os fariseus, ele diz assim: olha, eu tenho um vinho novo para vocês. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. E tudo que Jesus ele sempre fez e continua hoje fazendo em nossas vidas, não é por acaso. Não pense isso não, meu irmão. Não é por acaso não. Eu estava até fazendo uma leitura numa outra Bíblia, estudando isso aqui, mas aí a Bíblia começou a sair do rumo no final lá, falando do universo. O universo não, meu irmão. O universo não, é Jesus. O universo conspira contra a gente. Não, o universo não, é o inimigo. Ele conspira contra a tua vida. Ele quer acabar contigo. Ele quer te levar à lona. Ele quer te levar à vergonha. Ele quer a esposa que você trai o seu marido e fique vivendo a vida envergonhada. Ele quer marido, você trai a sua esposa e vive uma vida envergonhada. Mas Jesus, ele vem para nos unir mais e mais. Ele quer que a gente seja o marido com a esposa e a esposa com o seu marido, e esse casamento se torne um com ele. E é muito fácil, igreja, é muito fácil levar a vida do jeito que você está. Mas Jesus não quer isso para nós. Jesus tem esse algo novo. Algumas coisas eu vou falar aqui, mas algumas coisas o Senhor ele vai revelar para ti. Por isso que nós temos que buscar a Deus. Por isso que a gente tem que mergulhar em oração. Não acha que é fácil não, irmão. Não acha que foi fácil para mim não. Nem está sendo hoje. Tem que ter renúncia. Amém? Tem que renunciar ao mundo. Tem que renunciar à roda dos escarnecedores. Tem que renunciar à bebida. Tem que renunciar à droga. Tem que renunciar à pornografia. Tem que renunciar às más línguas, falar mal dos outros. Tem que renunciar. É renúncia. É renúncia. E aí é renúncia, é a vida velha. Jesus não veio para fazer isso. Jesus veio para nos tornar em algo novo, um vinho novo, um vinho que não fermenta, um vinho que é bom para a saúde, é bom para mim, é bom para aqueles que estão ao meu redor, para aqueles que estão comigo. Eu estava falando com a minha filha, de 11 anos. Ela tem 11 anos, irmão, mas ela é quase do meu tamanho. Ela é só tamanho, mas ela é uma criança. E eu estava falando para ela a importância da mulher na vida de um homem. Mulheres, vocês são importantes na vida do marido de vocês. Porque vocês completam aquilo que o seu marido não tem. Vocês completam aquilo que ele não tem. E vocês têm um poder muito grande. Tem uma autoridade dentro da casa enorme. Satanás se levanta para derrubar as mulheres dentro das casas, porque elas têm uma autoridade. Vocês têm uma autoridade, mulheres. A minha esposa ela é a minha ajudadora, a minha auxiliar, a minha confidente. Ela não é tudo porque ela não é Jesus.
Eu não posso comparar ela com Jesus, com o Espírito Santo. Mas eu falando isso para ela, dizendo: filha, você vai entender isso quando você for mais velho, você vai entender isso quando você tiver seu casamento, quando tiver a sua casa. Tem coisa que a gente só aprende com o tempo, irmãos, amém? Mas há coisas que nós temos que aprender com o Senhor. E Deus, Ele quer se revelar à sua igreja. E eu pergunto para nós, por que nós não queremos essa revelação? Porque nós paramos de buscar essa revelação. Porque nós paramos de querer esse mais íntimo, essa intimidade, esse amor tremendo que é da gente com o Senhor, com o Espírito Santo. Jesus, Ele está à porta. Jesus, Ele está à porta. Jesus está voltando. Pastores, vocês vão ver, pastores vão ser presos. Muita coisa já está acontecendo e a gente não está despertando para isso, igreja. Já começou a combinarem, a se combinarem para fazer uma ordem mundial, para fazer um único líder, para trazer paz para o mundo. Leia Apocalipse. Não se pode, e ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres. O que é o odre velho, irmãos? Provérbios 20, capítulo 20, versículo 1. O que é o vinho velho, o odre velho? Está aqui? Senão eu acho aqui. Provérbios 21. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçada, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. E Provérbios 23, versículo 31. 23, 31. Diz o seguinte: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Gálatas 5, versículo 19 a 26. O que é o vinho velho e o odre velho? Está aqui? Esse aqui é o vinho velho. Somos nós, a velha criatura, o velho homem sem Jesus. Só que esse homem, ele não tem que continuar. Amém? Você aceitou a Cristo. Você veio aqui à frente, se rendeu a Ele, entregou sua vida a Ele. Você é uma nova criatura. Só quantos são nova criatura, digam amém. Se eu disser que eu ouvi só os irmãos lá de trás, eu não ouvi nem vocês. Nós somos uma nova criatura, nós aceitamos Jesus. Eis que tudo novo se fez, tudo que era velho se passou. Só quantos creem nisso, digam amém. Agora está melhorando. Mas não ouvi tua voz. Por quê? Você está tímido? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Eu aprendi isso. Por isso que eu larguei minha timidez e estou aqui pregando. Amém, irmãos? Vamos à palavra. Amém? É a palavra. O vinho é a palavra. Se nós guardarmos essa palavra, nós temos vinho novo em nossas vidas. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, continua, Celso, idolatria, feitiçaria,
inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, vai, continua, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aplauda a palavra do Senhor, irmãos. É palavra do Senhor para nossas vidas, é vida, é vida, é vida. É vida. Por isso que nós temos que matar o velho homem, as nossas vontades. Matar nossas vontades. Tudo que você for fazer, ponha diante do Senhor. Senhor, eu quero fazer isso, isso, isso. É a tua vontade? Ore a Deus, apresente para Deus. A igreja que apresentava tudo ao Senhor antes de fazer, ela não está morta, ela vive, ela está aqui. Ei, esse é o vinho velho, esse é o odre velho, como a gente era antigamente. Cheio de defeitos, cheio de falha, iracundo, mentiroso, adúltero, prostituto, vergonhoso, ciumento. Meu irmão, eu morria de ciúme da minha esposa. Vigiava ela o tempo todo. O tempo todo. Botava até pessoas para vigiar ela para mim. Velho homem, mentiroso, ciumento, prostituto. Que mais? Eu já falei? Tinha quase todos esses predicados aí que foi falado agora. Mas se há algo ainda na tua vida, irmão, lança fora, não aceite. Você tem que dizer para o Senhor: não quero, Senhor, eu quero vinho novo. Eu quero viver algo novo. Tem um louvor que ele diz assim, pastor Eduardo: o inferno me perdeu, agora eu sou de Deus. Na sua letra. O inferno me perdeu. O inferno se perdeu, irmão? O inferno não se perdeu. Mas a gente tem que se apossar, em primeiro lugar, pela fé, amém? Desse novo homem. E desse novo vinho. Que é a palavra de Deus. A gente tem que ler a palavra de Deus, a gente tem que se aplicar na palavra de Deus, a gente tem que pegar ela e inculcar na nossa mente a palavra de Deus. Eu não consigo mais viver sem o Senhor. Eu não presto mais para ser do mundo. E a palavra de Deus, ela compara isso ao sal. Se você pega o sal, você pega ali 1 quilo de sal, né, e você pega e molha ele, você vai conseguir temperar com aquele sal novamente? Não. Ele só serve para quê? Jogar fora. Não presta mais para nada. Assim é o homem sem o Senhor, sem Deus, sem o Espírito Santo, sem Jesus. A gente conhece pouco do Senhor Jesus, de Jesus, do meu Jesus. Nós temos que dizer assim: o meu Jesus. Porque a gente não busca, porque a gente não clama, porque a gente não chama Ele para nossas vidas. Porque Ele tem se revelado tanto lá no Oriente Médio, tem se revelado tanto lá nesses países, que eles têm homem-bomba, tem tantas das coisas. Porque eles têm buscado o Senhor. Eles têm sede, eles têm fome.
E nós que ainda temos todo o direito ainda, que está sendo arrancado, né? Mas nós temos todo o direito e toda a intimidade, nós temos a porta aberta para entrar no Santo dos Santos, para entrar no santo lugar, para entrar na presença do Senhor. E a gente está ocupado. Ou então a gente está cansado. Ou então a gente está desanimado com alguém ou com algo que aconteceu naquele dia. Nós temos que voltar a buscar a Deus. Nós temos que voltar a clamar por Ele. No nosso lar, na nossa vida, em intimidade. Ei, espera aí. Vamos esperar fulano aí, porque ele está orando. Quando foi a última vez que você ouviu falar isso? Espera aí que nós vamos estar buscando a Deus. Vamos esperar um pouquinho aí. Ei, igreja, vamos despertar. É hora de despertar, é hora de acordar. Mas é todos nós, cada um de nós, dos pastores aos líderes. Eu me incluo nisso, pastora Maria. Eu me incluo nisso. Eu ainda não vivi aquilo que o Senhor tem para mim ainda não. Está só no começo. Está só no começo. Nós temos que querer o tiroche de Deus. O tiroche é hebraico, quer dizer vinho novo. É a bênção nova. Vinho novo no hebraico quer dizer tiroche. Bênção, que significa também bênção nova, ou nova bênção. Jesus tem uma bênção nova para nós. Eu não sei qual é a sua, mas eu sei qual é a minha. E é nisso que eu me firmo e ponho os meus pés na rocha, que é Jesus. E eu tenho certeza e convicção que vai acontecer. E depois desse mês que eu estava orando a Deus, eu fui jejuar, fui orar novamente. Bom, eu gosto muito de jejuar. Eu gosto muito, eu amo jejuar. Eu preciso jejuar mais dias. Porque foi com jejum e oração que o Senhor me curou da gastrite. Foi com jejum que o Senhor me curou da gastrite. Ah, pastor, mas como assim? Não sei. Eu não sei. Foi fé. Amém? Foi fé. Foi Jesus que me curou dos meus ciúmes. Quando eu namorava com a minha esposa. Tanto quanto que quando... Eu já falei isso para vocês, né? Quando aceitei Jesus, eu me tornei o melhor amigo do ex-namorado dela. Foi Jesus, foi o Espírito Santo. É o inimigo que quer trazer inimizade. Amém? Vamos dizer isso. É Satanás. Edita de novo. É Satanás que quer trazer inimizade para dentro da minha casa, da minha igreja, do meu trabalho. Mas eu não aceito, porque eu sou de Jesus. Eu estou tomando um vinho novo. E eu sou um odre novo. Então não adianta, irmão, ficar trazendo as coisas velhas do mundo que já se passaram para dentro da tua vida. Foi o Senhor que fez eu parar de mentir. Através do temor, através do Espírito Santo. Clame o Espírito Santo.
Eu estava até orando, como eu falei, né? Voltei a orar, voltei a jejuar. E eu estava orando, eu estou orando por um rapaz que ele é endemoniado numa área ali. E todo mundo da igreja passa por ele e ninguém percebe isso. E eu comecei a orar pela vida dele. Eu comecei a jejuar para o Senhor me preparar para essa batalha. E o Senhor me revelou ele sendo totalmente liberto. Só me mostrou em sonho. Mas agora eu tenho que batalhar. Amém? É Deus que vai mostrar as coisas para nós, irmãos. Amém? A gente tem que se pôr diante dele. Vinho novo, tirote, significa bebida não fermentada. É bebida que não traz vergonha. É bebida que não embebeda. Assim como nós bebemos aqui, na ceia aqui, né? Tomamos do vinho, comemos o pão. Eu fui uma vez cear lá no interior do Pará, lá no Uruari. Você vai para Santarém, aí pega um barco menor, mais 8 horas de viagem. Quando eu desci do barco, a gente estava bem assim, ó. Eu, a minha esposa. Quem andava, saía do barco bem assim, ó. De tanto ele mexer. E a gente foi visitar lá a mãe de um irmão, que ela estava enferma. Tu lembra ainda, amor, do que era? O que ela tinha? Eu não lembro bem não. Eu sei que a gente foi lá para a gente orar na vida dela. E ela foi curada. Amém, irmãos? Mas a gente foi na fé. A gente foi na fé. Né, irmãos? E ela foi curada. Mas numa noite me chamaram lá para cear na assembleia de lá, tradicional. E chegando lá, quando deram do vinho, irmão, eu senti aquele cheiro forte. E eu falei assim pro irmão que estava comigo, disse, irmão, isso aqui é vinho mesmo. Falou, pastor, é porque aqui, o senhor sabe, é interior mesmo, é o interior do interior. Pastor Eduardo, lá onde a onça vai beber água. E ele disse, aqui não tem suco de uva, mas tem vinho, mas eles consagram antes. Aí eu disse, glória a Deus. Aí eu tomei ali aquele copinho de vinho, irmãos. Tomei ele naquela noite, pastor Carlos. Beleza, aí terminou o culto. Vamos embora. A gente saiu pelo ramal, né? É ramal lá, tá, irmão? Saímos pelo ramal. Aí tinha que passar pelo terreno do outro vizinho para chegar na casa dele. Demorou, estava tropeçando sozinho. Aí eu disse, pastor, o que o senhor tem? Ele falou assim para mim. Falei, rapaz, eu não sei não estou vendo as coisas direito não. Se passa muito tempo sem beber, a gente não presta para bebida, né? Aí, irmão, eu saí atropelando lá os tocos, lá não estava vendo mais nada. Eu sei que eu cheguei na casa da mãe dele, mas irmão, lá é muito pobre. Aí a casa estava cheia de rede. Aí eu falei, não tem problema não, eu deito aqui na toalha. Eu apaguei. E acordei no outro dia, 5 horas da manhã. A gente não presta mais pro mundo não, irmão. Você não presta mais pro mundo não, eu não presto para isso. O inimigo, ele fica todo tempo tentando levar a gente, porque ele já perdeu. Você sabia disso? Ele já perdeu. Até aqueles que faltaram hoje, aqueles que não estão aqui, o inimigo já perdeu na vida dele, de todo o investimento que ele está fazendo, ou que ele fez. Posso ouvir um amém? Se você conhece alguém que faltou aqui, diga amém. O inimigo perdeu de todo o investimento que está fazendo na vida desses homens e mulheres que faltaram nessa noite. Eu não sei o motivo ou o porquê, irmãos. Mas o Senhor, ele tem vinho novo. Romanos 8. O vinho novo de Deus. Em primeiro lugar, deixa o vinho velho para trás. Tudo que foi mostrado, todas aquelas más qualidades que aqui estavam, que foi mostrado aqui. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1. Portanto, agora,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós temos que começar a andar no Espírito, nós temos que começar a flutuar, irmãos. Você tem que começar a orar mais, irmão. Você tem que começar a buscar mais. Eu fico preocupado quando a gente está numa roda de oração e alguém está com a cabeça baixa e não consegue falar nada. Será que você não tem nada para dizer para o Senhor? A oração, ela é combustível na nossa vida, irmãos. Eu não sei como você chegou aqui, mas Deus tem falado comigo esses dias, desde o dia que o pastor falou que eu ia pregar hoje. E eu passei a madrugada falando com o Senhor. Eu não consegui dormir, eu fui dormir mais de 4 horas da manhã. Eu não consigo ficar sem a presença do Senhor na minha vida. Tem hora que eu vou, tem momentos que o Senhor vai falando comigo, irmão. Eu estou andando aqui no meio da rua, pastor Eduardo, dá com vontade de chorar, e o Senhor começa a falar ao meu coração, pastora Maria. E Ele começa a dizer algo que eu tenho que falar, ou então me dá uma pregação, me dá uma palavra, me dá uma visão. É hora da igreja começar a ter visão novamente. De nós começarmos a ter visão, mas não é visagem não, irmão, não é para a gente ver visagem não, é de ter visão no espiritual, de futuro, é visão espiritual, de buscar em oração e o Senhor responder, no mesmo dia, alguns dias depois, mas não podemos cessar de orar, de buscar, de adorar, de vir à igreja do Senhor. A luta do inimigo hoje não é para que você saia para o mundo, ou então vá para uma mesa de bar, ou então se perca, não. É para que você fique na tua casa, sem fazer nada. Sem estar bebendo hoje desse vinho, desse cálice, sem estar se alimentando dessa palavra, que é vida para nós. Eu quero que você depois leia o capítulo inteiro de Romanos, para ver como o Senhor ele vai falar contigo. Romanos 8, dessa novidade, desse vinho novo que Deus tem para nós. Ei, não é só uma promessa, não é só uma promessa, mas é vida em nós, é Jesus injetando através das palavras do apóstolo Paulo, injetando vida em nós. Ele escreveu essa carta para a igreja de Roma. Quem aqui era romano como eu? Porque eu servia a igreja que está em Roma. Mas Jesus me chamou e disse assim, não, mas esse vinho velho eu não quero para ti, não. Eu não quero que tu seja obrigado a ir para a igreja. Eu quero que você vá para a igreja porque você me ama. Eu quero que você vá para a sua célula porque você me ama. Eu quero que você cuide de uma vida, de uma alma, porque você me ama. Eu quero que você largue a bebida, largue o álcool, porque você me ama. Eu quero que você largue a pornografia no teu celular, porque você ama o Senhor. Nós estamos aqui, irmão, mas nós temos que estar aqui de corpo e alma. De corpo e alma. O Senhor não quer só teu corpo, não. Ele não morreu só por causa do nosso corpo, não. Ele quer a nossa alma, ele quer o nosso espírito, ele quer a nossa mente. Ele quer comunhão, ele quer intimidade. Ele vem buscar uma igreja que conhece Ele. E não que vai ficar olhando para o céu, os outros indo embora e ficar olhando para o céu, ou então só olhar em roupa dos nossos familiares que estavam firmes e fortes na casa do Senhor.
e se perguntando o que aconteceu. Não sei, eu não conheço a Bíblia, eu não conheço nada. Eu não tenho tomado vinho, eu não tenho tomado vinho novo. Eu vivo vinho velho, eu sou um odre velho. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido no nome de Jesus. Irmãos, Deus me deu algo tremendo que eu nunca pedi para Ele. Mas o Senhor faz as pessoas que são viciadas se chegarem a mim. E as pessoas, o Senhor diz para mim que o Senhor quer usar elas. E por que eu não tenho que cuidar delas? Porque eu não tenho que carregar ela no braço, no ombro. Toda vez que o Senhor me dava uma pregação, me dava uma palavra, Ele sempre me dava a quantia necessária para eu chegar até lá. A quantia necessária. Quando eu fui lá, a gente foi orar nessa mulher lá em Santarém, lá no lugar lá no Uruari. Quando o Senhor mandou eu ir orar na vida do pastor e dar uma palavra ao pastor Wagner lá na estrada de Balbina, ele estava desviado e não queria mais nada que o Senhor. Hoje é pastor da Assembleia de Deus, Madureira. Assim como meu primo lá em Manacapuru. Irmãos, Deus tem algo tremendo na tua vida, irmão. Porque a palavra do Senhor diz que os filhos serão maiores que os pais. O pastor Eduardo tem uma unção tremenda de prosperidade na vida dele. Você quer ser próspero? Olhe nele. Eu gosto muito de conversar com ele. A pastora Adélia tem uma unção tremenda sobre a vida dela. Não foi ela que pediu, não. Foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Intimidade, comunhão. Deus tem algo próprio para cada um de vocês. Próprio para cada um de vocês aqui do meio. Deus tem algo próprio para cada um dos irmãos aqui da minha direita. Mas nós temos que querer isso também. Se nós não quisermos, irmãos, Deus, dificilmente Ele obriga um filho. A não ser quando é um chamado assim mesmo. Não tem pra onde correr, como o chamado de Jonas. Amém? Que ele tinha que ganhar mesmo uma cidade inteira para o Senhor. E a gente, muitas vezes, irmão, nós só olhamos, só tentamos aquilo que a nossa pouca visão, nossa vista, muitas vezes nós não temos visão, nós temos só vista. Só enxerga daqui para o outro lado, como até o pastor falou também sobre isso domingo passado, né? Só enxerga daqui para o outro lado. A minha visão já está um pouco ruim, já de perto. Mas muitas vezes nós temos olhos e não enxergamos nada. A gente tem ouvido e não está ouvindo nada. Não está ouvindo o que Deus está falando, o que o Senhor está falando, a gente não está atentando. Ou a gente até ouve, mas amanhã se torna como uma palavra lançada ali no meio do caminho. Vem um trabalho, vem um problema não resolvido, vem uma dificuldade com o filho, com a esposa, da esposa com o marido, e esquece a palavra. A palavra não é para ser esquecida, ela é para ser aqui, ó. Ela tem que estar enraizada em nós, aqui, ó, implantada no nosso coração, aqui, ó, na nossa alma. Ela tem que estar encucada na nossa mente, aqui, ó. Aqui, ó, na nossa mente. Que é para quê? Para não esquecer. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir a luta, mas nada vai nos tirar da pedra que é o Senhor.
Você quer viver algo novo? Pois eu tenho algo a dizer. Deus tem algo novo para essa igreja. Mas nós temos que trabalhar, nós temos que arregaçar as mangas. Em primeiro lugar, cuide de você. Cuide de você. Cuide da sua vida. Ponha a sua vida diante do Senhor nos trilhos do Espírito Santo. Você já é um odre novo. Então pare de receber coisas velhas. Vinho velho. Fazer as velhas obras. Querer voltar ao velho caminho. Comece a receber o novo de Deus. Comece a receber o novo do Espírito Santo. Comece a receber visões, dons espirituais. Comece a receber uma célula lá na tua casa. Comece a receber as vidas que vão vir na tua direção. Comece a querer ser como nossos líderes. Eu fui para um velório com o meu pastor e nós estávamos ali. O pastor fez um apelo ali muito lindo. Tremendo. Eu contei ali quase 20 vidas que aceitaram Jesus. Só que eu contei num velório. Aí você me diz assim, pastor, mas lá em velório não é lugar disso, Thaís. Não é lugar disso não. Está dando a palavra, é sim. A Bíblia fala em todo tempo, em todo momento. Aí eu disse assim, rapaz, eu estou devagar. Eu olhei para o meu pastor e disse assim, eu estou devagar. Eu preciso ser pelo menos que nem ele. Pelo menos que nem ele. Irmãos, não é difícil. Como dizia minha professora, Helena, uma negra, lá da Faculdade Internacional de Yale, Francisca Pegentina da Silva. Ela dizia assim para mim, olha Raimundo, é difícil, é um prédio bem grande, que eles acharam difícil de continuar e seguir construindo para cima, e botaram o nome de é difícil. É isso que é difícil. O restante não é não, irmão. E se nós formos ler a palavra do Senhor, tudo é possível ao quê? Tudo é possível ao quê? Só quem crê, aplaude o Senhor, só quem crê, só quem crê. Dá um grito de júbilo, só quem crê, glorifica o Senhor, glorifica, mas grita bem alto, glorificando a Deus, porque o Senhor é digno. Ei, eu quero te encher de armas nessa noite contra o inimigo. O Espírito Santo está te enchendo de armas contra o inimigo. Nessa noite, para você resistir ao dia mau e para você romper nos dias bons, para você ir embora aí na frente e seguindo, nada vai nos segurar, nada segura. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada. Pois então o amor do Senhor está sendo derramado. Então nós temos que chegar a Ele. E querer esse amor, e querer essa presença, e querer essa paz. A paz que o mundo não pode dar. É essa que o Senhor tem para nós. É essa que o Senhor tem para nós. Esses dias o Senhor me encheu tanto dessa paz. Me encheu tanto, irmão. Eu estava tão... Parecia que eu estava voando assim essa semana, pastor Eduardo. Porque ele falou comigo, pastor Eduardo, domingo passado. Mas ele não parou de falar, pastor.
Eu glorifico a Deus pela sua vida. Porque eu lhe conhecia quem o senhor era antes, em 1900 e antigamente. E eu quero dizer algo. Rapaz, o Eduardo Velho morreu. O Eduardo Velho morreu. Esse que está na minha frente é o novo pastor Eduardo. Amém? E o Senhor falou algo para mim. Ele disse assim: eu já te dei tudo o que você precisa. Qual foi o título da palavra de domingo passado? Do que você precisa para ser feliz. E a gente estava na nossa célula. A gente tem uma célula lá, irmão. Eu não sou membro, eu sou pastor não. Eu não sou líder não da minha célula, eu sou membro lá. De vez em quando só que me passa a palavra, eu fico querendo pregar, mas eu me seguro. E o Espírito Santo falou algo ao meu coração. Naquela hora daquela edificação, ele disse assim para mim: você já tem tudo o que você precisa. E eu fiquei ali parado e eu comecei a me arrepiar ali na minha célula, naquela roda ali. Porque às vezes a gente tem tudo, irmão, a gente não dá valor. Posso ouvir um amém? Eu não tenho, se você for olhar minhas contas, eu tenho R$25 em todas as contas que eu tenho de bancos. Mas Thaís, o Senhor me disse que eu tenho tudo que eu preciso. Eu era alguém sem perspectiva de vida. Eu era alguém muito ansioso. Eu era alguém que me isolava. Fazia todo mundo rir com as minhas mentiras. Mas eu me isolava. E eu ficava ali ouvindo as minhas músicas depressivas. Boi. Músicas românticas, internacionais. Querendo aprender a cantar com Davi Assayag. Aí eu conheci Jesus. Aí o Espírito Santo entrou na minha vida. Aí ele limpou esse odre velho aqui, que era velho. Eu tinha 18 anos, mas eu era velho. Um odre velho, Jaqueline. E ele tirou, limpou, fez um odre novo. E aí então o Senhor começou a me encher, irmãos. E eu sempre corri atrás de muita coisa. Eu disse nessa semana ao Senhor, a bênção vai correr atrás de mim. Eu não quero nem saber, ela vai se virar, ela vai ter que correr atrás de mim. Não é verdade, Jaqueline? A Jaqueline fez essa oração. Não, Jaqueline? E eu disse assim: Jesus, eu vou te servir, eu vou fazer a tua vontade. E o Senhor foi arrancando a ansiedade, foi arrancando a mentira, foi arrancando a prostituição, foi arrancando o medo, a timidez. Se você me ver ali por trás, irmãos, é porque eu não gosto muito de estar em cima não, de se aparecer. Eu não gosto disso não. Não gosto não. Eu trabalhei o tempo todo por trás das malhadas, pastor Carlos. Não é verdade? Dificilmente eu estava em cima, tá? Eu estou aqui é porque pela vontade do Senhor. Amém? E se Ele quer, eu tenho que estar aqui. Mas o Senhor falou para mim nessa semana que eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho uma esposa maravilhosa. Eu amo ela, ela me ama. Ela é a minha vida. Ela é o meu amor, ela é meu sonho. Eu desejo ela,
eu sinto amor por ela, eu sonho com ela, eu durmo com ela, eu acordo com ela. Eu tenho 3 filhas que são o sonho que eu nunca tive. Elas superaram todas as expectativas. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, ele está com a frente quebrada. Como eu falei, eu tenho R$25 na minha conta. Mas eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho o Senhor, que Ele é tudo na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo, que quando eu clamo a Ele, Ele aparece, Ele fala comigo, eu ouço a voz dEle. Às vezes quando eu não ouço a voz dEle, Ele fala comigo no louvor. Quando Ele não fala comigo no louvor, Ele fala comigo na palavra, como falou aqui nessa palavra. Eu não tenho como ler esse capítulo todinho de Romanos, capítulo 8, mas o Senhor falou muito comigo. Falou muito comigo, eu tenho certeza que Ele vai falar contigo. Eu quero que você se levante e venha aqui na frente. Só quem quer ser um odre novo para ser cheio do vinho novo. Só quem quer. Se você está sentindo no teu coração, está sentindo que esse é o momento, Senhor, eu quero, Senhor, ser cheio desse odre novo. Eu não estou dizendo que você está vazio não, irmão, tá? Estou dizendo isso não, estou dizendo, se o Senhor falou contigo, o Espírito Santo falou contigo, assim como Ele falou comigo, tu vai vir aqui na frente, tu vai. E eu creio, pela fé, assim como Ele fez na minha vida, com meus 18 anos, me lavou, tirou todo o vinho velho, porque as pessoas dizem assim que o vinho bom é o vinho velho, né? O vinho bom é o vinho velho, mas Jesus, Ele traz vinho novo para nossas vidas. E é o melhor vinho que nós podemos ter. Eu vou começar a cantar aqui, que vai passar a noite aqui. Mas meu horário terminou. O que nós vamos fazer amanhã? O que nós vamos fazer amanhã? Mas eu quero que você faça, não porque você é obrigado, porque o Senhor não obriga ninguém. Eu quero que você faça porque você quer fazer. Amém? E eu creio, eu vejo pelos olhos da fé, que é só o começo. Que você vai começar a fazer amanhã. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Que a presença do Espírito Santo te inunda, te encha a sua vida, encha o seu lar, encha onde você estiver. Eu creio no transbordar de Deus. Eu creio no transbordar de Deus nas nossas vidas. Eu creio no transbordar de Deus. Aleluia. Que a presença dele seja real todo dia. Que a presença do Espírito Santo seja real todo dia. Aleluia. Que Deus te abençoe no teu ir, no teu vir. Que Deus te abençoe dentro do teu lar. Que Deus te abençoe no teu trabalho. Que Deus te abençoe na tua escola. Que Deus te abençoe onde você estiver. Que onde tu esteja, a presença de Deus seja real. E as pessoas, elas vão ficar incomodadas, elas vão dizer assim: ei, eu estou vendo algo diferente em ti. Eu estou vendo algo diferente. Às vezes a gente não vê isso aí. A gente não vê, irmãos, mas as pessoas veem. Ei! Eu vejo um transbordar diferente na nossa igreja. Aleluia, glória a Deus. Bora, menino, com esse tambor. Nossa, a hora acabou. Pelo amor de Deus, irmãos, é a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Ela é poderosa, irmão.
você não estiver sentindo nada, eu quero que você faça uma oração nessa semana. Senhor, não senti nada naquele domingo, mas eu creio que nesse outro domingo eu vou estar cheio do teu Espírito Santo ali na igreja. Se você veio aqui, você não sentiu nada, porque o Senhor, Ele ouve as nossas palavras. Amém? Amém? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Terça-feira eu tenho uma reunião aqui, marcando agora, com os líderes. Amém? Todos os líderes, terça-feira. Amém? Sábado, Rede Jovens. Glória a Deus, no sábado vai ser Rede Jovens. Amém, jovem? Tá? De 0 a 100 anos, não falte. No nome de Jesus. Amém? Com todos na graça e na paz do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus!